Igreja, abra lá em Salmo 119. Salmo 119. Do versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Amém? Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero chamar o pastor Fagner, que vai estar trazendo a palavra, e orar pela vida dele, para que o Espírito Santo capacite ele e use ele para que ele possa falar conosco. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor use a vida do nosso pastor, Pai querido, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa tarde. Que seja a tua palavra, que é viva, eficaz, Senhor, que não volta vazia, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui repreendidos, ensinados e contentes com o Senhor, porque Tu és maravilhoso. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra, né? Falar aquilo que Deus tem para falar no nosso coração nessa noite. E nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à sequência dos sermões que nós estamos meditando lá no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá no capítulo 5. Vou achar aqui. Atos capítulo 5, do 17 ao 42, né? Vamos ler lá a palavra do Senhor. O tema de hoje é uma igreja destemida. Quem lembra do tema da semana passada? Acho que poucos lembram, né? Uma igreja que cura, né? Nós falamos sobre a igreja do Senhor nesse processo de cura. E é quase impossível nós falarmos sobre Atos dos Apóstolos e não falar sobre o tema igreja, né? Falar sobre eclesiologia, sobre o estudo da igreja, sobre a história da igreja. E nesse capítulo, logo de início, nós já notamos alguns acontecimentos na igreja de Atos dos Apóstolos. Na primeira igreja, né? Vamos dizer assim, na primeira igreja plantada no mundo, que foi a igreja que Jesus plantou, né? Ele, como líder, como cabeça da igreja no mundo, ele plantou. E nesse capítulo 5, nós falamos sobre uma igreja que cura. Nós falamos também de arrependimento, no início do capítulo, né? Da adoração, da oferta, de nós, como nós apresentamos diante de Deus, quando nós falamos sobre Ananias e Safira. E falamos no último domingo a respeito de uma igreja que cura, ali no acontecimento em que as multidões procuravam uma igreja para serem curados, né? E também o propósito de uma igreja que cura, para que isso aconteça, nós precisamos ser curados primeiro. E Jesus é o único que pode nos libertar e nos curar das nossas enfermidades. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja destemida. O que é uma igreja destemida? Destemido vem de algo que não tem medo, né? Que enfrenta todas as dificuldades sem ter medo, né? Sem temer. Destemido também significa aqueles que têm confiança em quem o chamou. Então, esse texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns pontos dele e vamos meditar e aplicar essa mensagem hoje. Amém? Vamos ler alguns pontos desse capítulo. O versículo 17 diz assim: Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor
abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo propósito da tua igreja. Ó Deus, fala aos nossos corações e nos ensina a ser destemidos assim como o apóstolo Pedro foi, como Paulo e todos os outros apóstolos e todos os pais da igreja, todos os homens que se levantaram para anunciar o teu evangelho. Nos ensina a ser destemidos, Pai. Então fala ao nosso coração através desta palavra. Prepara o nosso coração para que ele seja um solo fértil. Ao receber a tua palavra, ele possa produzir frutos. Prepara também a nossa mente, ó Deus. Tira de nós toda ansiedade, os problemas, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Os nossos pecados, ó Pai, perdoa os nossos pecados, para que nós possamos entender e ser iluminado com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse evento, ele aconteceu após o texto, nos versículos anteriores, falar que todas as cidades, estavam indo para Jerusalém para serem curados, Todos os doentes, os atormentados de espírito, os impuros, todas as pessoas estavam indo para Jerusalém, lá onde foi instalada a primeira igreja, estavam indo para lá com o desejo de serem curados. Então, meus irmãos, aqui o texto está nos dizendo que um sumo sacerdote que estava lá naquele momento, ele se levantou, não apenas um, mas um grupo de sacerdotes levantaram-se para prender os apóstolos. Para prender os apóstolos porque eles estavam anunciando a palavra do Senhor. Mas aqui o texto também nos mostra, nesse primeiro trecho que nós lemos, que no momento em que os apóstolos estavam presos, pela madrugada, ou à noite, um anjo apareceu a eles e abriu as portas do cárcere, e os tiraram para fora, Olha que os discípulos de Jesus, os apóstolos que estavam anunciando a palavra, imagina só, eles tinham visto Jesus ser crucificado, eles tinham visto os milagres acontecerem através das mãos do Senhor. Depois chegou o momento deles, que eles viram os milagres acontecerem através das mãos deles, pessoas sendo curadas, a igreja crescendo, muitas pessoas sendo batizadas, e a igreja multiplicava. E a inveja dos saduceus, aqui fala que era o grupo dos saduceus, os fariseus, as pessoas da época que tinham autoridade, prenderam os discípulos de Jesus, prenderam eles no cárcere, mas o que eles menos esperavam era que o milagre que iria acontecer naquela noite abalaria cada vez mais aquela cidade. Os anjos, como aqui um anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere e os tirou para fora. E deu uma ordem para eles: olha, vão e anunciem todas as palavras desta vida. E assim os discípulos fizeram. Eles levantaram-se ali da sua prisão e mais uma vez destemidos, sem medo, eles foram ao campo anunciar as palavras desta vida, as palavras que Jesus tinha ensinado para eles. E eles, ao ver aquele anjo, o libertaram da prisão, eles foram sem medo, destemidos, com desejo de anunciar a palavra do Senhor. Mesmo eles sendo ameaçados com as coisas desse mundo, com os perigos que eles tinham pela frente.
Quando nós falamos, né, a igreja que cura, e nós só lembramos da cura, só lembramos dos milagres, mas nós temos que lembrar também que há muitos desafios para nós no campo. Nós vamos ser afrontados pelas pessoas, muitas das vezes. Pessoas vão se levantar contra nós, até mesmo para tentar tirar a nossa vida, para tentar nos destruir. E o problema é que tem muito cristão, nos dias de hoje, com esse medo, né? Com medo de anunciar o evangelho, com medo de entregar sua vida por completo ao Senhor. Mas olhe bem, os discípulos aqui, os apóstolos que foram presos, eles pensaram, olha, eu vou ser preso. Provavelmente, eles disseram, esse é meu fim. Amanhã eu vou ser morto, vou ser crucificado como Jesus. Porque era o desejo dos apóstolos. Mesmo que seja para nós difícil de entender, que o desejo dos apóstolos era morrer da mesma forma que Jesus morreu. Morrer pelo evangelho, morrer pela palavra. Eles estavam tão destemidos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que naquele momento, no ato da prisão, eles não se rebelaram, eles foram, se entregaram, foram presos. Mas ainda não era o momento deles morrerem. Naquele momento da prisão, um anjo do Senhor apareceu para eles. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e o tirou para fora. E ordenou que eles anunciassem as palavras de vida. Uma igreja destemida, em primeiro lugar, meus irmãos, é uma igreja, como o Tom já diz, não tem medo de nada. Não tem medo de avançar. Não tem medo que muitas coisas não deem certo. Está tudo bem se algumas coisas acontecerem no meio do caminho, e nós, como igreja do Senhor, esquecemos das palavras que Jesus nos disse. Antes de Jesus subir, né, de ser levado aos céus, de ser crucificado, ele disse, olha, vão colocar vocês diante das autoridades. Vocês vão viver como ovelhas a caminho do matadouro. Vocês vão ser jogados nas prisões. E olha que essa parte do evangelho muitos não pregam, né? Essa parte do evangelho muitos não pregam, apenas dizem, olha, vem que vai ficar tudo bem, meu irmão. Vem que vai dar tudo certo. Mas os discípulos destemidos, eles entendiam que após eles se entregarem a sua vida ao Senhor, muitas coisas poderiam acontecer contra a carne deles. Mas o espírito deles não aconteceria nada. Porque o Espírito é de Deus. Para você não ter medo de avançar na obra, meu irmão, você tem que ter esse pensamento e entender que muitas coisas difíceis vão nos acontecer nessa caminhada. Muitos obstáculos, muitas provações. Mas o nosso espírito está em Deus. Mesmo que destrua nossa carne, mesmo que nos lance na prisão, mesmo que nos humilhe publicamente, mas o nosso aplauso não vem dessa terra. O nosso aplauso vem do Senhor, lá na glória com Ele. E há muitas pessoas querendo ser aceitas em grupos. Muitos cristãos, principalmente. Isso acontece principalmente na nossa juventude, né? Quando nós queremos ser aceitos pelos nossos colegas de sala, quando nós queremos ser aceitos pelos amigos da rua, quando nós começamos a crescer, nós queremos fazer parte de algum grupo de pessoas e nós acabamos negligenciando o evangelho. E acabamos negociando a nossa fé. Porque nós achamos que aquele grupo que nós queremos ser inseridos é mais importante do que o Senhor. É mais importante do que a vida que nós vamos ter no futuro. Mas esses grupos, meus irmãos, muitas vezes não vêm do Senhor. Não vêm para fortalecer a nossa fé. Você não precisa ser aceito por esse mundo.
Você não precisa ser aceito por ninguém aqui dessa terra. Você não precisa agradar as pessoas desse mundo. A quem você precisa agradar? O Senhor. Esse mundo, ele tem muitas coisas para nos oferecer. E há muitas armadilhas nesse mundo para mudar a nossa fé, o nosso hábito de viver. E o medo, né, que muitas vezes nós temos, é carregado desses conflitos pessoais. Primeiro vem as nossas relações interpessoais, o nosso relacionamento com as pessoas. Como eu falei, o medo é gerado porque nós queremos ser aceitos pelas pessoas desse mundo. E muitos cristãos acabam se desviando do evangelho, se afastando da palavra de Deus, porque acham que o mundo é melhor, porque as coisas que tem lá fora é melhor. Mas não, meu irmão. As coisas melhores são aquelas que nós não estamos vendo ainda, mas são as que vão acontecer no futuro. Talvez você já imaginou, né? Quando nós estamos crescendo, na nossa adolescência, nós vamos para a escola, aí a gente já fica imaginando como vai ser o ensino médio, a gente já fica imaginando como vai ser na universidade, a gente já fica imaginando como vai ser no trabalho. Será que quando eu chegar naquele local, eu vou precisar me adaptar àquelas pessoas? Eu vou precisar me vender àquelas pessoas? Não. Você é do Senhor. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer nos dias que virão pela frente. Não importa como vão lhe tratar lá fora. Não importa se você vai ser lançado na prisão, assim como os apóstolos. Assim não importa. Não importa se vão te humilhar publicamente, ou te prenderem, ou até tirar a tua vida. Que seja o mais difícil para nós. O que importa é o que vai acontecer no futuro para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. E esse futuro pode estar bem aí, pertinho. O que muitos cristãos não acreditam, ou acreditam, mas não ligam, né? É que Jesus vai voltar. E eu digo sempre, né? E está tudo bem. Se Jesus voltar hoje, eu quero que ele me encontre assim, anunciando o seu evangelho. Eu não quero que ele me encontre eu contaminado com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo. Porque as pessoas não têm nada para nos oferecer. Me diga, o que é que o outro tem para te oferecer? Nada. Quem tem coisas melhores para te oferecer é o Senhor, meu irmão. Então lá, lança fora esse medo de aceitação para o mundo. Muitas pessoas criam até traumas, né? E tem essas dificuldades de estar querendo buscar a atenção das pessoas e querer chamar a atenção dos outros. E se esquece que o único que ele precisa chamar a atenção é o Senhor. A única pessoa que você precisa chamar a atenção é de Deus. Para que ele tenha misericórdia de você. Para que ele te fortaleça. Para que ele te ensine a suportar uns aos outros. Como nós pregamos ontem na Assembleia. Para que ele te fortaleça na tua caminhada. E não deixe com que os problemas impeçam de você avançar na obra. Uma igreja destemida, meu irmão, é uma igreja que não está preocupada com o que vai acontecer no outro dia. Talvez nós estamos aqui nessa noite, mas amanhã, para nós não importa, porque se amanhã é de Jesus, se o futuro a Deus pertence, né?
Não está na Bíblia isso, né? Mas o futuro a Deus pertence. E aí? Onde está a nossa confiança? Claro que nós temos que estar preparados para todas as circunstâncias. Mas se o futuro ao Senhor pertence, eu não preciso temer a nada. Eu não preciso estar preso ao medo que esse mundo causa a nós. Olha, o amor do Senhor, ele não nos causa medo. No Senhor não há medo, não há prisão. No Senhor não há decepção, não há angústia. Talvez em nós existam angústias, medos, ansiedade, preocupações, mas no Senhor não há nada disso. Porque quando nós vimos os apóstolos serem presos, eles foram libertos, porque eles confiavam naquele o quem o chamou. Você confia em quem te chamou, meu irmão? Você confia que o Senhor que te chamou, Ele é quem vai te dar força para não ser uma pessoa medrosa diante das circunstâncias dessa vida? Eu confio. Quer dizer, eu tento confiar, né? Como a gente diz, né? A gente tenta confiar. A gente tenta não estar preso às decepções que esse mundo nos causa, ou às armadilhas que ele tem para nós. Mas no Senhor não há prisão, mas há liberdade. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos libertos desse mundo. Nós somos libertos, as algemas foram tiradas de nós. Porque nós confiamos no Senhor. E não tememos mais as adversidades que esse mundo pode nos causar. E o texto continua nos mostrando, não vamos fazer a leitura de todo o texto, deixa os irmãos lerem em casa, mas o texto nos mostra que eles foram soltos, depois foram pegos de novo, os apóstolos. E lá no versículo, eu quero que a gente dê um pulo, um salto bem grande. Versículo 29. O texto mostra que eles foram soltos e no dia seguinte, os saduceus mandaram, olha, vão lá nos discípulos, vê como é que eles estão, nesses homens. E quando chegaram lá, a prisão estava intacta e eles não estavam lá. E eles trouxeram eles de novo. E deram ordem a eles, dizendo, olha, não preguem mais esse evangelho. Não preguem mais essa palavra. Olhe bem, a condição, quando eles foram apresentados diante do sinédrio, e foram interrogados pelos sacerdotes, e eles disseram para eles claramente, não preguem mais essa palavra. Não anunciem mais esse evangelho. Vocês andam dizendo por aí que quem matou aquele homem na cruz fomos nós. Eles estavam tomados de raiva e de inveja dos apóstolos. Lá no 29, Pedro respondeu. Pedro e os apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Uma igreja destemida, ela obedece o Senhor, meu irmão. Você é igreja, você é templo do Senhor, né? Você faz parte do corpo da igreja do Senhor. Não tema ao pregar a verdade, ao se comportar como um cristão. Às vezes as pessoas ficam envergonhadas porque anunciam o evangelho, ou porque fazem parte de uma igreja, ou porque são cristãos, e ficam envergonhados diante das pessoas, porque o mundo tem moldado como nós devemos nos comportar. Medidas são tomadas diariamente pelo judiciário brasileiro para impedir que a palavra seja anunciada na sua integridade, na sua verdade. E há muitos crentes calando a boca. Não, porque eu não posso mais pregar sobre pecado. Eu não posso mais pregar sobre arrependimento.
Eu não posso mais pregar sobre o inferno porque as pessoas não querem nem saber. Você tem que pregar o evangelho na sua integridade, na sua inteireza, na sua pureza. Porque se nós temos medo de anunciar o evangelho, nós deixamos de ser uma igreja destemida e passamos a ser uma igreja que faz a vontade do mundo. Porque é mais importante nós anunciarmos e obedecer a Deus do que aos homens. Como você tem pregado esse evangelho? Como você tem se comportado diante dessa sociedade? Você tem vergonha quando você está junto com sua família dizer que é cristão? Ou dele dizer assim, olha, toma essa cervejinha aqui que está tudo bem. Todo crente está fazendo isso hoje em dia. Como é que você tem se comportado? Ou você tem dito assim, não, eu sou do Senhor, isso aí não faz parte da minha vida. Você quer ouvir a palavra de Deus? Não fazer a vontade das pessoas desse mundo. Porque quem te chamou foi o Senhor, meu irmão. Quem te chamou foi Deus. Obedeça a Ele, assim como os discípulos assim fizeram, assim como os apóstolos fizeram. Uma igreja destemida não tem medo de perder os ciclos da amizade. Porque quem te ama vai estar com você. Quem te ama vai estar com você mesmo nas suas provações, mesmo nas suas loucuras de cristão, né? Como as pessoas dizem que as pessoas, nós somos cristãos, nós somos loucos, né? É claro. Nós somos mesmo. Daí. Eu não agrado esse mundo. Eu estou aqui para agradar o Pai. Você está aqui para agradar o Senhor. E fazer a única vontade, que é a do Pai, de anunciar o Evangelho. Para concluir aqui, um dos sacerdotes, chamado Gamaliel, né? Um dos mais poderosos da época, mandou com que os homens saíssem do sinédrio e ficou sozinho ali com as pessoas e disse, olha, começou a citar alguns homens que se levantaram. E disse, olha, fulano se levantou e foi só um movimento e acabou. Cicrano se levantou, foi só um movimento e acabou. E ele disse assim, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então, se não for de Deus a tua conversão, nós vamos saber. Eita, que difícil, né? Você vai se vender. Você vai negociar com o mundo. Mas se for de Deus, quando ele voltar, tu vai subir com ele. Então não é nosso papel separar as ovelhas, né? As ovelhas dos bodes, né? Não é papel do pastor fazer isso. Não é o meu papel como irmão fazer essa separação. Mas se for do Senhor, vai permanecer. Quantas igrejas não são abertas e fechadas? E às vezes até a gente fica assim, meu Deus, está fechando tanta igreja. Se é do Senhor, ela vai permanecer aberta. Nós temos 29 anos aqui, anunciando o Evangelho. Imagina quantas pessoas nos disseram que essa igreja não ia durar nem um ano. Ou muitos que saíram disseram, agora nós saímos daqui e ela vai fechar as portas. Imagina. Muitas pessoas, bem financeiramente, entraram aqui e saíram e disseram, eu vou sair daqui, meu dízimo não vai entrar mais e elas não vão ter mais como se sustentar. Deixa, se for de Deus, vai permanecer. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho. Se for do Senhor, ela vai permanecer até que o Senhor volte para nos buscar. E lá no verso 42 diz, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e a anunciar Jesus o Cristo. Uma igreja destemida
ela anuncia o evangelho sem medo. Ela permanece porque ela é do Senhor. Talvez você ainda esteja abalado com a sua fé, ou não tenha se decidido ainda verdadeiramente no seu coração os passos que você precisa seguir para permanecer-se firme no Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Orar para que você apresente diante do Senhor quais são os medos que têm te impedido de anunciar o evangelho. Talvez possam ser traumas, né, como eu falei, de aceitação. Porque pessoas lhe rejeitaram. Qual o medo que você tem vivido nesses dias? Qual o medo que tem impedido de você anunciar o evangelho? Será se você está preocupado com a aceitação do próximo? Ou você está com medo do que pode acontecer com você ao anunciar o evangelho? Porque Cristo nos chamou para sermos diferentes, não para sermos iguais ao mundo. Pai, nós te apresentamos nesse momento cada medo que meus irmãos têm enfrentado, Pai. As decepções que atormentam a nossa alma, a nossa vida. Nos encoraja, Pai. Nos encoraja a erguermos a cabeça e olhar somente para o Senhor. Nós não precisamos ser aceitos por esse mundo, meu Deus. Porque nós sabemos que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E aqueles que são inimigos do mundo são amigos de Deus. Ó Deus, restaura em nós o desejo de te procurar. O desejo de te servir, meu Deus. Mesmo que o mundo, Pai, nos rejeite, mesmo que os nossos familiares nos rejeitem porque nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos rejeita, mas que o Senhor nos ama. Ó Deus, vem trabalhar na nossa vida espiritual para que a gente possa ser curado, assim como nós pregamos no domingo anterior. Mas que esse medo que está no nosso coração não venha sufocar a nossa fé, meu Deus. Mesmo que as decepções desse mundo venham tentar abalar a nossa fé, meu Pai, não permite que nós nos afastemos da Tua presença. Ó Deus, não permite que as nossas angústias nos afaste do Senhor. As nossas decepções, mesmo que esse mundo tente afogar, Pai, a nossa fé, não permita, Senhor. Mas nos ergue de novo, nos levanta de novo, ó Pai, nos pega pela mão e nos faz caminhar, ó Deus, como igreja, Pai. Como igreja destemida, Pai, que não está com medo do que pode acontecer com a gente no dia de amanhã. Ó Deus, revitaliza, Pai. Restaura a nossa força. Talvez nós não temos mais força para caminhar. Mas nós sabemos que nós só encontramos conforto no Senhor. Nós só encontramos esperança, Pai, em Ti. Então nos levanta, Pai. Limpa os nossos olhos para que nós possamos enxergar a Tua glória, a Tua majestade.
para que eu não tema o mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, amém. Vamos louvar o Senhor, esse hino tão lindo, né? Esse louvor tão profundo, que fala sobre isso. Se você conhece, você possa cantar também. Ore, faça como oração também ele. Se presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Ele é fiel, meu irmão. Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Seja uma pessoa destemida, que não tenha medo que esse mundo pode fazer contra você. Doce presença, és meu abrigo, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, nós podemos crer. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Fica de pé, irmão. Vamos ficar de pé nesse momento. A
eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor. E essa força, Pai, que o Senhor tem nos dado, nos ensina a ser uma igreja destemida, Pai. Ó Deus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem levantado pessoas nessa obra com o desejo de anunciar a Tua palavra, ó Deus. Restaura no nosso coração o desejo, ó Pai, de compreender a Tua vontade, Pai. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Que nós possamos ser uma igreja destemida, Pai. Uma igreja que esteja no propósito do Senhor de anunciar, Pai, a Tua verdade, Pai. Porque nós confiamos, ó Pai, que o Senhor é que tem nos dado força, Pai. É o Senhor que tem sido o nosso suporte. É o Senhor que tem sido, Pai, esta âncora que nos faz permanecer firmes no Senhor, ó Pai. Ó Pai, apresentamos os nossos irmãos aqui, Pai. Tira de nós todo medo, Pai. Mais uma vez eu te peço, Senhor. Tira de nós esse medo, Pai, de nos aproximarmos da Tua palavra, Pai. Esse medo de se entregar completamente para o Senhor, ó Pai. Porque nós sabemos que a Tua presença, Pai, é o que nos mantém de pé. É a Tua presença, Pai, que mantém o Teu povo firme na Tua presença. Ó Deus, é maravilhoso te servir. Como é grandioso estar na Tua presença, Pai. Desfrutando, ó Pai, do Teu abrigo, do Teu cuidado. Mesmo que o mundo não nos dê suporte e não nos dê abrigo, nós achamos refúgio no Senhor. É na madrugada, nas orações, ó Pai. É no dia a dia, Pai, na correria, que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades. É o Senhor quem tem nos dado suporte, Pai. Então nós somos gratos a Ti por isso, Pai. É o Senhor que tem dado proteção à nossa família. Obrigado, Pai, por esse suporte. Nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer, Pai, pelas maravilhas, Pai. Até pelas coisas difíceis que nós temos passado. Queremos Te agradecer, Senhor. Pelas provações que temos enfrentado todos os dias. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado suporte. Mesmo, Pai, que as coisas tentem nos abalar, o Senhor nos faz permanecer de pé. Nos faz nos permanecer de joelhos na Tua presença. Mas assim, Pai, continua mantendo a Tua igreja de pé, Senhor. Continua, Pai, levantando crentes destemidos, que não tem medo de anunciar a Tua palavra, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.